vamos conversar de um assunto importantíssimo. Quando a gente fala em religião, quando a gente fala em igrejas, a gente sabe o quanto que algumas pessoas, devido que desejaram para a sua vida, e aí a gente não está aqui para julgar nada nem ninguém, são excluídas da grande maioria das igrejas. Daí se pensou em lançar uma igreja que aceitaria todas as pessoas sem julgá-las e sem discriminação. Surgiu assim a Igreja Inclusiva. É sobre ela que a gente vai conversar hoje. Lana Roder, que é missionária evangélica, está com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Rosânia Rocha, que é pastora, bem-vinda também. Cristiano Valério, reverendo, muito bem-vindo. E aqui Antônio Carlos da Silva e José Augusto de Souza Lima, sejam bem-vindos. Agora, acho que para você foi mais difícil ainda, Lana. Porque você era hétero, quer dizer, era casada, teve um filho, de repente falou, até fazia parte de uma igreja, você dizia que você era uma pessoa diferente, de repente você falou, não, essa não é a verdade, a minha verdade, vou mudar e vou me assumir acima de tudo. Olha, na realidade, Kátia, a minha história vai bem mais além de tudo isso, porque na igreja onde o meu ministério ascendeu, foi especificamente por eu, durante 7 anos, testemunhar, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, não só da igreja da onde eu vim, mas em ministérios interdenominacionais, e afirmar isso de forma até muitas vezes categórica, de que eu havia saído da homossexualidade, que minha orientação sexual estava transformada, estava mudada. Você era uma ex-homossexual. E hoje eu sou uma ex-gay. É interessante, né? Ex-gay? É por aí, viu? É que um dia eu já fui taxada e rotulada como uma ex-gay. Na realidade, o marketing, o merchandise, toda aquela propaganda que era feita em torno do meu nome, aonde eu ia ministrar a pregação da palavra e dar o testemunho, era a ex-lésbica que vai pregar. E você foi casada nesse tempo que você se dizia porque você tinha um relacionamento hétero e teve um filho, é isso? Na realidade, Kátia, o que aconteceu comigo é o que acontece com a maioria dos homossexuais que buscam a tal da transformação, ou da libertação, ou da cura. Seja lá como a igreja onde ele está define uma doença, né? Isso, a homossexualidade. Então, o que aconteceu? Além de fazer tudo aquilo que a igreja evangélica me ensinava, eu também me predispus a casar. Porque, embora eu estivesse fazendo tudo que eu havia aprendido, eu continuava lidando com os desejos homossexuais, com a minha orientação sexual. E até trazendo essa questão, porque muitas pessoas acham que é uma escolha que nós fazemos. É uma opção. E não é uma opção, porque na realidade eu acredito que se alguém fosse fazer uma opção, ele jamais faria uma opção por ter e viver uma orientação sexual onde ele é excluído, onde ele é humilhado, onde ele é taxado, onde ele corre risco todo dia de ser morto por causa de questões de homofobia. O mais fácil seria ser hétero. Exatamente. Então, no meu caso, o que aconteceu foi exatamente isso. Eu fiz tudo o que a igreja me ensinou que eu deveria fazer, até testemunhar e chegar ao ponto de me casar. Mas aí depois, num certo momento, você percebeu que aquilo tudo era uma farsa pra você. Não que você estava mentindo, mas pô, peraí, não é isso que eu sou. Olha, é até bom a gente falar sobre isso, porque hoje em dia, esses evangélicos que antes admiravam o meu trabalho e me elogiavam, hoje eles me taxam como mentirosa, como hipócrita, que eu fingia. Na realidade, eu nunca fingi. Você tentava ser até porque vida. Quando eu me converti, o que as pessoas desconsideram, Kátia, é que eu vim de uma história de vida terrível. Eu usava droga, eu era alcoólatra e vivia na homossexualidade, algo que eu enfrentava desde a minha infância. Então, quando eu me converti, Deus me libertou das drogas, Deus me libertou do álcool, e eu continuei tentando fazer com que a minha orientação sexual fosse transformada. E era algo que eu não vivenciava. Como se fosse um vício, a homossexualidade, como era a droga, a bebida. Exatamente. Né? Só que pra mim, como eu havia aprendido daquela forma, obviamente eu comecei a ensinar o que eu havia aprendido. Só que existe uma grande diferença. Médico, cura-te a ti mesmo. É quando você chega ao ponto de você contrastar toda a teoria do que você aprende com aquilo que você vivencia na prática. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu estava sublimando a minha sexualidade já há 7 anos. Inclusive, quando eu casei, eu me casei fugindo de um relacionamento homossexual dentro da igreja. Então, eu estava sempre fugindo da minha orientação sexual. Na verdade, você fugiu de você mesma, né? Exatamente. Porque dos outros a gente não foge, a gente foge da gente. Exatamente. Os outros a gente pode até fingir que está fugindo, mas da gente a gente tenta fugir todo dia. E de Deus, principalmente, ninguém consegue fugir. Estava ali patente diante dos olhos de Deus e eu acho que isso é o que mais vale aqui, o que mais conta para tantos que estão nos assistindo nesse momento, que tem a mesma história, que se encontram nessa semelhança. Mas o que importa não é o amor? Sem dúvida. Ou é o ódio? Quer dizer, o que vale mais? É o amor entre pessoas do mesmo sexo? Ou então a gente se odiar?
Na Bíblia ele não diz que é o amor que cura, é o amor que vale a pena? Quando não fala é o Paulo- amor entre homem e mulher. Quer dizer, eu nunca vi nada disso tão explícito, né? Até porque quando o apóstolo Paulo fala sobre o amor, ele vem falando de vários dons dentro da igreja. E depois ele entra com 1 Coríntios 13, falando exatamente que o amor é o maior de todos eles. Então, E é o que mais tem faltado no nosso meio ultimamente. se é uma verdade. Agora, para você não foi muito fácil também, né, Rosânia? Você é pastora e é esposa da Alana. Mas e como foi para você, até no meio da sua família, você assumir a sua condição? Foi complicadíssimo, né? Até hoje eles não aceitam. E foi muito difícil porque eu morei fora do Brasil durante 20 anos. E lá nos Estados Unidos eu tive uma ascendência. Eu sou cantora também. E quando o pessoal descobriu, tipo assim, eu não tinha nenhum estereotipo, nada. Então foi um choque, né? Mas pra mim mesma foi complicado, sim. Mas no fundo eu entendi. Eu sabia que eu era diferente. E eu simplesmente abracei aquilo. E foi, enfim, eu não achei uma grande diferença. Mas as famílias não são preparadas para enxergar o seu filho daquele jeito. Algumas poucas eu acho que são preparadas e que aceitam de coração mesmo. Falar, bom, esse é meu filho. Se ele é homossexual, se ele é heterossexual, ele é meu filho e ele é feliz. Então para mim o que importa é a felicidade do filho, né? Sem dúvida, com certeza. Para você também não foi fácil, ainda mais reverente, né, Cristiano? Como que você entrou? Você é padre? Sou pastor, na verdade. O título, o pronome de tratamento é reverendo, né? Eu descobri a minha homossexualidade já no finalzinho da adolescência, né? Os seres humanos, eles não se escolhem, né? A gente não escolhe algumas características nossas. A gente não escolhe nosso sexo, nossa sexualidade, não escolhe os nossos pais. A gente cresce e descobre essas coisas todas. E enxerga exatamente. Na realidade, né? E essa descoberta não foi muito agradável, né? Uma vez que eu nasci dentro de um contexto religioso bastante homofóbico, fundamentalista, né? Mas já estudando teologia, eu descobri que existiam algumas comunidades inclusivas ao redor do mundo, né? Naquele tempo, infelizmente, ainda não no Brasil, né? E foi quando eu descobri a Igreja da Comunidade Metropolitana, né? Haveria um encontro no México de cristãos gays e fiquei bastante surpreso com isso. E a partir desse momento comecei a desenvolver uma relação afetiva com a minha própria identidade e aí descobri que todos e todas as pessoas podem, né, ser quem são e servir a Deus, e louvar a Deus, e amar a Deus, e construir a sua identidade dentro desses valores cristãos, que, como você mesmo já disse, Kátia, o valor cristão essencial é o amor. E é nesse sentimento, é no amor que é o respeito, esse respeitar o diferente, né? Respeitar a diferença, é nisso que se distingue os cristãos, né? Ou aqueles que servem a Deus. O próprio Evangelho vai dizer, por meio disso saberão todos que são meus discípulos, se tiverem amor entre vocês. Então, se tiver amor e não se forem heterossexuais. Exatamente. Bom, nós vamos para o intervalo, mas a gente vai voltar conversando com eles, vamos saber direitinho como que é a igreja inclusiva e se de fato todos são aceitos da mesma forma e com muito amor, que é aquilo que a gente sabe que tem que ser feito. 2 minutos e a gente volta. Até já. Mas não é fácil, não. Sonhar e pra ficar distante. Hoje estamos falando sobre a igreja inclusiva, quer dizer, é uma igreja que aceita todos, não só os homossexuais, né? Exatamente. Exatamente. Inclusive por isso, né? Aberto a toda a diversidade humana. Né? Os seres humanos são de várias cores, várias raças, várias identidades de gênero e várias orientações sexuais. Quem acredita em Cristo será bem-vindo. Na Exatamente. realidade, algumas pessoas definem como igreja gay porque a gente aceita os homossexuais. Mas não que só os gays possam Exatamente, participar. até porque na realidade a igreja de Cristo, a proposta do evangelho, ela verdadeiramente ela vem com esse alvo. Jesus, ele lançou as boas novas, que é o evangelho, com esse intuito de incluir os excluídos, até porque a primeira pessoa que ele inclui são quem? São as mulheres, numa época em que se acreditava que a mulher era um ser sem alma. Jesus, a primeira a quem ele anunciou a sua ressurreição foi a Madalena, que é conhecida como a apóstola dos apóstolos. E que era
prostituta? Que era uma prostituta que se converteu ao evangelho. Então, na realidade, a igreja ela não é a igreja gay, como algumas pessoas taxam o rotulo. Ela é a igreja de Cristo, ela é a igreja que inclui a todos, o que toda igreja deveria ser, uma igreja inclusiva. O que muitas vezes, Kátia, me permita falar a respeito, as pessoas elas erram é de achar que igrejas inclusivas, elas aceitam os gays e defendem a promiscuidade de forma alguma. Mas você pode ser promíscuo sendo hétero ou promíscuo sendo gay. Não, e o interessante de você falar sobre isso é que poucas pessoas sabem. É que toda pornografia, o comércio de pornografia, ele é sustentado pelos héteros e não pelos homossexuais. E isso não é divulgado. Verdade. E isso não é divulgado. Então, é aquela questão, a gente sempre divulga o que é favorável a nós. Então, o que se divulga a respeito de homossexual é a promiscuidade. Mas eu não vejo uma época no ano onde a promiscuidade é maior do que no carnaval. E o carnaval é uma festa para todos. E liberado para todos. Exatamente. É como se no carnaval a gente pode fazer tudo porque é carnaval mesmo. Exatamente. Amanhã todo mundo esquece que foi feito e tudo bem, estamos zerados de novo. Exatamente. Então a igreja vem com esse propósito, realmente de trazer esse conceito de que o gay, como ele sempre ouviu, ele não vai para o inferno. Porque o que a gente lida, o reverendo Cristiano vai concordar comigo, a pastora Rosane, minha esposa, sabe disso, e os meninos devem ter testificado isso também, é que a maioria dos homossexuais que a gente recebe, ele vem com aquele conceito. Bem, eu me envolvi nas drogas, na promiscuidade, na orgia, porque eu ia pro inferno mesmo, então sempre eu ia pro inferno. Já que pro inferno, aproveita. Exatamente. E é esse o conceito que eles têm. E a gente está aqui hoje para fazer com que as pessoas compreendam. Eu acho que o inferno existe dentro de cada um de nós, que é a opção que a gente faz e não se aceitar. Aí a vida da gente vira um grande inferno. Mas se a gente é, primeiro, transparente com a gente, se os nossos atos não prejudicam ninguém, e se a gente busca a felicidade e aí seguir os preceitos da Bíblia, que é o amor, por que a gente vai pro inferno? Respeito, né? Respeito, é importantíssimo isso hoje, né? No mundo em que existem tantas desigualdades sociais, né? Tanta falta de amor, falta de respeito ao diferente, né? Que é a grande missão nossa como seres humanos. Não existe nenhum ser humano igual nesse planeta. Ainda bem que seria né? muito chato. Não existe. Então, se a gente então, nossa primeira e grande missão é respeitar a diferença, é respeitar o diferente. Já que somos todos diferentes. Exatamente. Isso é importante, né? Das grandes bandeiras das igrejas inclusivas é fazer frente, né, a essa intolerância, né, esse fundamentalismo religioso que às vezes considera algumas pessoas mais filhos de Deus do que outras. E ajudá-los a desconstruir esse pensamento fundamentalista, né, esse pensamento triste, que não tem muito a ver com o cristianismo, né, uma vez que Jesus amou incondicionalmente as pessoas do seu tempo e continua amando, é ajudar as pessoas a desconstruir esses pensamentos, esses paradigmas religiosos que oprimem. Se a gente pensar que há pouco mais de 100 anos atrás, as igrejas cristãs usavam a Bíblia para provar que a escravidão tinha sido estabelecida por Deus e que os negros eram uma raça inferior, imagina. Isso aconteceu há pouco mais de 100 anos atrás. E não é tanto tempo assim. E não faz muito tempo, né? Há pouco tempo também usava-se a Bíblia para provar que a mulher era inferior ao homem. No nosso país, mulheres não votavam até um passado bastante recente. Então, à medida em que o tempo passa, nós temos a oportunidade, como filhos e filhas de Deus, de reeditar isso tudo, e de reescrever a história e de tornar a sociedade um pouco mais justa, tornar esse mundo um pouco mais justo. É aquilo que a gente diz na oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. É verdade. Bom, eu queria fazer um convite para que vocês voltem mais vezes, para a gente poder abordar bastante esse tema, para as pessoas poderem se familiarizar com isso. Hoje a gente falou muito pouco, perto do que a gente tem que falar pouco a pouco, sobre a conscientização, eu acho, o respeito, que é o que falta, não entre os brasileiros, mas entre as pessoas de todos os países, e que aqui a gente tem que começar a falar disso, já que o brasileiro, ele é dotado de uma vontade de aceitar o outro muito maior que muitos povos. Quem quiser conhecer, Rosânia, a igreja de vocês? JesusCidadeRefugio.com.br. JesusCidadeRefugio.com.br. Pela participação de vocês, agora a próxima vez, Rosânia, você canta. E a gente vai aproveitar para deixar de presente para você o meu livro, Diário de uma Filha Pródiga. Muito O livro da pastora Rosane, Cante Pra Mim. Que lindo. E o CD dela. Oba! Eu já escuto quando você chegar. Já ouve. Tudo na ponta da Esse língua. aqui que eu vou cantar é o novo, mas você vai gostar dele. Obrigada, viu? Sucesso pra você. E os livros a gente encontra também a seção do site de vocês. Sim, tem exatamente. a loja virtual. Metanoia. Metanoia, seu? Legal. Mais uma vez o convite está feito. Espero que vocês aceitem, viu? Obrigado.